que estão, ó, não pode falar ingresso, certo? A educação escolar não tem objetivo de que você ingresse no mercado de trabalho. Ingressar no mercado de trabalho é uma consequência. Há a diferença da vinculação para o ingresso. Então, se você encontrar na sua prova o ingresso, você automaticamente, você já vai eliminar a questão. E aí, assim, nós finalizamos o artigo 1º da aula 1, beleza? O que é que nós teremos hoje? Aqui na tela, nós temos aí o título 2, que traz para mim dos princípios e fins da educação no seu artigo 2º, dá início com o seu artigo 2º. Esse artigo é importante. Falei a vocês que você tem que estudar o 1º, o 2º, o 3º e o 4º. Você tem que saber o 1º, o 2º, o 3º e o 4º. Exato, tem mais artigos que eu preciso saber? Tem. Ao longo aqui do curso, a gente vai sinalizando, vai mostrando a vocês o que vocês devem saber mais. Certo? E aí, no título 2 do artigo 1º, traz pra gente, certo? O quê? Traz pra gente a finalidade da educação. A finalidade da educação. E de quem é a obrigação com a educação, tá? Então, o caput do artigo 1º vai me trazer a finalidade da educação e de quem é a obrigação com a educação, de quem é dever. Então, muito importante, muito importante. Eu tenho aí apenas um único artigo, certo? Eu vou saber de quem é a obrigação com a educação e qual a finalidade da educação, no mesmo artigo. De quem é o dever e de quem é a finalidade, e qual é a finalidade da educação, tá? Vamos para cá. A educação, que é a obrigação. De quem é a obrigação? Família e Estado. A educação, que é obrigação da família e do Estado. E vocês observam que está aqui entre vírgulas, está aqui entre vírgulas. Então, se eu pergunto na prova de quem é a obrigação com a educação? Família e Estado. Ah, a gente vem agora para aquelas partes teóricas, bonitas, mas o concurso público, quando pergunta sobre legislação, é seco. Tá lá. De quem é a obrigação? Certo? Ah, a escola ensina, a família educa. Na legislação, não tem brecha para você dizer isso. Na legislação, me diz que a obrigação com a educação é de quem? Família e Estado. Acabou. Acabou. Bem bonitinho aí. Bem bonitinho aí. A obrigação com a educação é família e Estado. Logo, os dois têm obrigação com a educação. Ok? Aí vem mais. Inspirada nos princípios, essa educação, que é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade. Então, a educação tem por finalidade. Qual é a finalidade da educação? E aí vem pleno desenvolvimento do educando. Toda vez que eu me referi a educando, certo? Que é assim que a legislação se refere, eu estou me referindo ao ser, eu estou me referindo ao cidadão, certo? Eu estou me referindo ao ser, eu estou me referindo ao cidadão, ok? Então, na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, eu tenho que ter cuidado aqui, certo? Quando eu falo de aluno. A legislação, ela traz para mim o nome educando. A legislação traz para mim o nome educando. E qual é a interpretação de educando? Bom, o educando, ele é o ser. O que quer dizer isso? O que quer dizer que, certo? Que na legislação eu estou preocupada com o ser da sua forma integral.
do seu formato integral, da sua forma integral. Então, eu estou preocupada com o ser, certo? Em seus diversos aspectos físicos, emocionais, sociais, cognitivos, motores, né? A cidadania, sim, porque cidadão ele já é. Exerça a sua cidadania e qualifique-se para o trabalho. Lembrando que essa qualificação também é no contexto geral. Se eu consigo lidar com as minhas emoções, se eu tenho aí inteligência emocional, eu desenvolvi competências socioemocionais, eu desenvolvi competências cognitivas, eu vou conseguir, certo? Aqui uma qualificação para o trabalho, com certeza. Não tenho dúvida disso. Então, essa qualificação para o trabalho, ok? Beleza? Aí, esse aqui é o artigo 2º da LDB, beleza? Que traz para mim de quem é a obrigação com a educação e de como também, qual é a finalidade da educação. Acabando os artigos 2º, vamos ao artigo 3º. O artigo 3º, falamos do 1º e do 2º, sobre educação. E aí o artigo 3º traz para mim o ensino. Traz para mim, certo? Um novo termo, que ele não falou até agora. Ele fala sobre ensino. E aí o artigo 3º vai trazer para a gente quais são os princípios. O ensino será ministrado com base em quais princípios? Quais são os princípios que irão embasar o ensino? São inúmeros. São inúmeros, são vários, 3 a 14 princípios. Existem princípios que são mais cobrados. Existem princípios que nem tanto. A gente vai fazer a leitura de todos. Só que aí, no decorrer da leitura, eu vou fazendo, certo, aí comentários, certo, sobre os princípios que são mais cobrados e vou reforçando, complementando com algumas outras coisas. Combinado assim? Então, esse é o artigo 3º. Deixa eu pegar aqui uma aguinha. O artigo 3º da LDB me traz como inciso 1. O artigo 3º da LDB me traz como inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ora, que artigo interessante, que inciso interessante. Ele traz para mim o seguinte, ó. Não basta que o aluno ingresse, que entre na escola, né? Que chegue à escola. Não é apenas aqui, certo? A gente não traz para a gente aqui a preocupação apenas com o acesso. Que ele chegue. Não, o inciso 1 diz para mim, igualdade de condições para o acesso, que é esse que a gente já conhece, transporte escolar, transporte que se o escolar, se o ônibus não passar, que seja de carro pequeno, igualdade de condições para o acesso e permanência. Olha a preocupação. Eu não quero apenas que o aluno ele chegue. Eu quero que ele chegue e que ele fique. Eu não quero apenas que o aluno chegue. Eu quero que ele chegue e que ele fique. Beleza? Então, a preocupação aqui é acesso e permanência, tá? Por quê, gente? Porque isso aqui vai impactar em um pontozinho aí do seu edital que se chama IDEB. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Que será composto pelo fluxo, ó, e pela proficiência. O fluxo que vai trazer para a gente, ó, taxas de aprovação, reprovação, abandono
e evasão. E a proficiência? A proficiência vai ser o que a gente conhece como aprendizagem, ok? Então, o inciso 1 é bastante importante, que traz para a gente acesso e permanência na escola. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, certo? Então, o ensino aí vai ser livre para você aprender, ensinar, pesquisar a cultura ou arte, beleza? Aí vem pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, o ensino ele não pode ser baseado em uma única ideia. São várias, muitas ideias, são muitas cabeças, né? Então, várias ideias e várias concepções pedagógicas. E aí, aqui eu vou puxar o ganchinho, certo? Que aqui dentro das concepções a gente vai colocar também, ó, tendências pedagógicas, ok? Tendências pedagógicas, ok? Então, aqui eu tenho várias concepções, aí depois a gente pode ingressar aí nos tipos de currículo e etc. Então, em várias ideias e em várias concepções pedagógicas. Aí vem o inciso 4, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Aí vem 5, coexistência de instituições públicas e privadas, ou seja, tanto pode haver escolas públicas ou privadas. Só aqui a gente faz uma ressalva. Faz uma ressalvazinha. Qual é a ressalva? As escolas privadas estão dentro de um sistema. As escolas privadas estão dentro de um sistema, né? E aí tem que ter, ó, autorização de funcionamento. Não é isso? Tem que ter também, ó, a avaliação, não é isso? Então, as escolas privadas têm autonomia para funcionar, mas devem pedir essa autorização. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar. Quem são eles? Todos que trabalham dentro da escola. Todos que trabalham dentro da escola, tá? E aí vem um dos principais incisos do artigo 3º, que é o quê? Gestão democrática. Gestão democrática. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei. Gestão democrática do ensino público, ou seja, ó, toda escola pública, esqueça não, vixe, só apagar isso aqui que tá feio, ó, toda escola pública é democrática. Ah, minha escola não é. Ninguém quer saber da sua escola. Durma não, olha para cá, por favor. Durma não. Toda escola pública é democrática, ok? Na forma desta lei e da legislação. Na forma desta lei, da própria LDB e da legislação dos sistemas de ensino, que pode ser federal, que pode ser estadual, que pode ser municipal. Então, a escola pública municipal. A escola pública, ela é democrática. A escola pública, ela é democrática, certo? Toda escola pública é democrática, de acordo com a LDB e com a legislação dos sistemas de ensino. Na LDB, ela vai ser democrática e vai obrigar a ter
dois instrumentos. Quais são? PPP e Conselho Escolar. Toda escola pública que é democrática tem dois instrumentos. Quais são os instrumentos? PPP e Conselho Escolar. Beleza? Conselho Escolar. E na legislação do sistema de ensino, quais são os instrumentos que eu tenho? Aí vai depender. Por exemplo, vou dar um exemplo, viu? Não estou dizendo que é obrigatório. Esse aqui é obrigatório na escola pública. Exemplo, aqui da legislação. Conselho de classe. Conselho de classe é um exemplo de instrumento, ok? Outro exemplo, grêmio. Ok? Beleza? Então, esse é um instrumento. Artigo, vamos mais. Opa! Vai, meu filho. Quer passar, não? Vou ver aqui, peraí. Opa! Vamos lá. Agora vai. Colocou essa vinheta aqui no meio. Agora vai. Chega, pronto. Beleza, né? Vamos lá. Passou. Garantia de padrão de qualidade. Toda escola tem que ter padrão de qualidade e não diga o contrário, porque isso vai estar na sua prova. Ninguém quer saber o que está na sua escola, quer saber o que está aí, certo? O que está aí nos artigos, nos incisos. Então, garantia de padrão de qualidade. Aí tem valorização da experiência extraescolar. O que quer dizer? O educando, ó, não é tábula rasa. O que é isso? Ele não é, certo? Ele não chega vazio. Ele traz conhecimentos, ele traz valores, ainda que seja do senso comum, certo? Ele não chega vazio, ele já é um cidadão. Se ele já é um cidadão, certo? Lembre que lá a finalidade vai exercer a cidadania, mas cidadão ele já é. Então, valoriza a experiência extraescolar. E aí vem o inciso 11. O que é que o inciso 11 me diz? Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. A gente viu isso lá no artigo 2º, não foi? Vincular, tanto eu tenho no artigo 3º, quanto eu tenho no artigo 2º. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Aí vem 12. Consideração com a diversidade étnico-racial, que desde 2013, isso aí a gente sabe. Inclusive, a gente tem lá no artigo 26A, conteúdos referentes a isso. E aí vem aí os mais recentes, que são esses dois, que têm uma probabilidade de cair grande. Qual é a probabilidade? Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Então, não importa se você está em distorção, se você nunca entrou na escola, se você está atrasado, se você está defasado. Você tem direito à educação ao longo da vida. Enquanto você respirar, meu amigo, você tem direito à educação, certo? E aí, o mais recente, aí de 2021, que aí, inclusive, também homologou um novo artigo, né? Que é o da pessoas surdas. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária de quem? Das pessoas surdas, das pessoas surdo-cegas e das pessoas com deficiência auditiva. Inclusive, quando a gente estudar a educação especial, certo? A gente vai falar também sobre a educação dessas pessoas, certo? Artigo referente justamente a essas pessoas, tá? Então, em respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdo-cegas e com deficiência auditiva. Galerinha, finalizamos aqui, né? A aula de hoje com esse artigo 3º, o inciso 4. Estudamos todos os incisos, inclusive o mais recente. Na próxima aula, nós iremos continuar do artigo 4º. A gente vai seguir essa sequência. Vai ter um momento que não, que a gente vai
pular alguns artigos. Mas até agora a gente vai seguir essa sequência. Vai para o 4, 4A, 5, 6 e assim vai, certo? Assim a gente vai, beleza? Quero que vocês façam uma revisão, leiam esses 3 primeiros artigos aí que são muito importantes. Você tem que ter mais atenção e você vai botar lá, importante, né? É fato que eu falei a vocês que o artigo 1º, o 2º e o 3º também são importantes, Vai chegar um momento que a gente vai pular alguns artigos, mas até lá a gente vai seguir essa sequência. Então, o 1º, o 2º e o 3º e agora o 4º, certo? São artigos muito recorrentes no concurso público, então você precisa saber, né? O artigo 4º, ele é aí muito grande para que a gente estude e a gente vai gabaritar, sim, essa questão, tá? E aí, voltando do título 3, do direito à educação e do dever de educar, eu tenho um artigo 4º que me diz assim: o dever do Estado com a educação escolar pública, né? Aqui já tem um termo bastante interessante, esse termo, né? Porque ele vai englobar aí a educação escolar pública. Então, o Estado tem obrigação com a educação escolar pública. Então, eu já tenho aí a ideia de que o Estado tem obrigação com a educação escolar pública, certo? E essa educação escolar pública, certo? Essa garantia que a gente vai ter, que o Estado assegura para a gente a educação escolar pública, a gente consegue vislumbrar, visualizar como? Como é que se comprova que o Estado tem essa obrigação? Como é que eu consigo perceber, né, e dar o cheque ali, ó, realmente ele está cumprindo ali a obrigação com a educação escolar pública. E é isso que a gente vai saber agora, tá? A gente sabe que o Estado tem a obrigação de ofertar a educação e que essa educação, certo, tem que ser aí ó, pública, né? A gente vai tratar das instituições privadas, mas não é obrigação do Estado, certo? Aí, vamos dizer, não é dever do Estado, certo, manter essas instituições privadas, mas é dever do Estado ofertar uma educação pública de qualidade desde a educação infantil, certo, até o ensino superior. E aí é o que traz o artigo, a gente consegue comprovar essa obrigatoriedade, esse dever do Estado como? Como é que a gente consegue provar essa obrigatoriedade e esse dever do Estado? É isso que a gente vai ver agora, ok? Então vamos lá, esse dever do Estado, como é que isso vai se desdobrar? Como é que isso vai se organizar? Como é que isso vai se materializar? Então, a gente tem logo aí, certo, o inciso 1, que traz educação básica obrigatória e gratuita, tá? Lá a gente fala sobre educação, no caput do artigo, a gente se refere à educação escolar pública. Logo, a educação escolar pública, ela vai abranger desde a creche até o ensino superior. Só que o inciso 1 vai me trazer o detalhamento como é que é feita essa organização de oferta pelo Estado, tá? Como é que é feita essa organização? Como é que isso se materializa? O inciso 1 traz para mim educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, tá? Aqui, no inciso 1, eu já trago a obrigação, certo? Aí que o Estado tem em ofertar a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Informação importantíssima. Aqui eu já trago o entendimento que a educação básica obrigatória, ela começa aos 4 anos, certo? Aos 4 anos. E vai seguir até que o aluno complete lá os 17 anos. Mas eu estou falando isso sobre a educação certo? Sobre a idade própria e a idade recomendada. Não estou dizendo que depois dos 17 anos, certo? O Estado não tem mais obrigação, de forma alguma. Ele continua tendo a obrigação. O inciso traz para a gente a oferta dessa educação básica obrigatória e gratuita, certo? Na idade própria, na idade recomendada, na idade certa, como queiram. Idade própria, idade recomendada e idade certa. Svetlana, pós-idade própria, idade recomendada e idade certa, o Estado continua a ter obrigação com a educação, certo? Continua a ter.
E o que é idade própria? E o que é idade recomendada? E o que é idade certa? Segure aí que a gente fala já sobre isso, tá? A gente fala já sobre isso. Vou falar sobre as aulinhas aqui e a gente volta para a idade certa, para a idade recomendada, tá? Então, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizadas como? Da seguinte forma, a linha A, B e C. Como é que é feita essa organização, essa composição da educação básica obrigatória, certo? E gratuita, que dá início aos 4 anos. Bom, vamos pensar da seguinte forma: a educação infantil, certo? Compõe a educação básica, ok? A educação infantil vai lá compor a educação básica. E na educação infantil, eu tenho 2 etapas, tá? A educação infantil, ela é composta por 2 etapas. Que etapas são essas? A etapa da creche e a etapa da pré-escola. A etapa da creche e a etapa da pré-escola. Logo, a educação infantil, ela é composta pela creche e pela pré-escola, tá? Só que tem um detalhe muito importante que você deve estar ligado a esse detalhe. A creche, tá? Que tem início lá no 0 ano e vai até os 3 anos de idade, 0 a 3, é uma etapa não obrigatória. É uma etapa não obrigatória. Svetlana, me explique mais essa não obrigatória. Como assim? O que configura a obrigatoriedade, o que configura uma etapa obrigatória que compõe a educação básica obrigatória, certo? Que vai configurar é o quê? A obrigatoriedade, o dever do pai ou responsável matricular. Quando o pai ou responsável é obrigado a matricular seu filho, né? Ou lá, aquele que você está tendo responsabilidade. A partir de quantos anos ele tem que ser matriculado, o cidadão? O cidadão vai ser matriculado a partir dos 4 anos de idade. Porque é quando eu tenho a obrigação da matrícula. É quando eu tenho a obrigação da matrícula, ok? Então, 4 anos de idade, na pré-escola. Então, Svetlana, por favor, me explique. Então, a creche, ela não é obrigatória? Vamos prestar atenção. A creche não é obrigatória, preste atenção no que eu vou dizer agora. A creche, ela tem que ser ofertada, ok? A creche tem que ser ofertada pelo município, ela tem que ser ofertada pelo município, ok? Só que o município, que é o ente federado constitucionalmente obrigado, né, a ofertar a creche, que tem a obrigação de ofertar a educação infantil, o município não tem obrigação de suprir a demanda, certo, de alunos em idade de creche. O que isso quer dizer? Se eu tiver 100 alunos dentro do meu município, 100 cidadãos dentro do município de 0 a 3 anos, eu não tenho obrigação, enquanto município, certo, lá, eu não tenho obrigação de atender aos 100. Não, eu não tenho essa obrigação. O que eu tenho obrigação é de ofertar a creche, mas eu não tenho obrigação de suprir a necessidade, ok? Então, vamos lá. Quando eu falo em educação básica obrigatória, o que é que eu estou me referindo? Eu estou me referindo à obrigatoriedade da matrícula. A partir de quando o aluno é obrigado a se matricular? Bom, a partir dos 4 anos. Então, 4 anos é a idade da pré-escola, então a pré-escola começa, certo? A educação básica obrigatória começa da pré-escola, tá? E aqui traz para mim, tá? Pré-escola, fundamental e médio. Pré-escola,
fundamental e médio, ok? Então, essas etapas compõem a educação básica obrigatória. Vou colocar um esqueminha no quadro, que quem já foi meu aluno já conhece esse esquema, mas vai relembrar, vai reestudar novamente e a gente vai construir junto. E quem não foi meu aluno vai estar vindo agora, tá? É um esquema que eu faço, certo? Da organização da educação escolar, e esse esquema, com certeza, parte dele estará na sua prova. Parte dele estará na sua prova. Vou construir aqui o esquema, tá? Vamos lá. Vamos lá, construir aqui o esquema. Deixa eu ver se eu tenho outra canetinha aqui. Não, essa aqui eu acho que vai dar. Vamos lá. Ó, deixa eu ver aqui como é que tá. O tamanho tá bom. Educação escolar. Educação escolar. Certo? A educação escolar, que poderá também ser chamada de educação nacional ou educação brasileira, ok? Então, você já vai colocar aí sinônimos para educação escolar. Educação nacional ou educação brasileira, tá? Então, eu posso, na prova, cobrar, a banca pode cobrar a você dessas três formas. O mais corriqueiro é que ela chame educação escolar, mas ela chamando de educação nacional ou educação brasileira, também não vai ter problema, tá? Por quê? Porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece diretrizes normativas para toda a educação nacional. Então, perfeitamente, eu posso nomear a educação escolar de educação nacional ou educação brasileira, tá? E aqui eu tenho, certo, gente? 2 níveis obrigatórios. Ó, eu tenho aqui 2 níveis, tá ok? 2 níveis obrigatórios, ó. Vou falar já. Espera aí. 2 níveis obrigatórios. Quais são esses níveis obrigatórios? Ó, os níveis da educação básica e o nívelzinho lá do ensino superior, beleza? Então, aqui, ó, nível, vou colocar em pretinho para ficar bom para vocês. Tá? Ó, nível. Aqui eu vou colocar nível, ok? Pronto. Então, a educação escolar, ela é composta de educação básica e pelo ensino superior, ou educação superior, pode ser chamada também assim. A educação básica, por sua vez, ela é composta por quem? Pela educação infantil, pelo ensino fundamental, e pelo ensino médio, ok? A educação infantil, a educação básica, por sua vez, ela é composta por essas etapas, e aqui eu vou botar o nome, etapas, tá? Ela é formada por essas etapas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? Fechou? Não, não fechou ainda não. A educação infantil vai ser composta por quem? Creche e pré-escola. Creche e pré-escola. A educação infantil é formada pela creche e pela pré-escola, ok? Pronto, vamos lá. O que é que o artigo 4º está trazendo para mim de organização aqui, né? Para a gente fechar. Para a gente fechar esse esquema, o que é que o artigo 4º está trazendo para mim? Qual é o esquema que o artigo 4º vai trazer para mim, tá? Ele vai utilizar outro termo, que se chama educação básica obrigatória, mais um termo.
E aí agora, cabe a gente agora separar aqui, né? Separar aqui, ó. Separar aqui bem bonitinho, para que não reste dúvidas, certo? Que isso aqui deixa eu ver se dá para colocar. Dá para colocar. Então, ó, isso aqui é a educação básica obrigatória, ok? Isso aqui é a educação básica obrigatória, que começa da pré-escola, vai para o fundamental e para o médio. Então, gravem bem, certo? Esse esquema que provavelmente a prova vai te cobrar ou a composição da educação escolar, ou a composição da educação básica, ou a composição da educação básica obrigatória. Não tem por onde correr. Vai estar lá um dos 3 esquemas, ou a composição da educação básica, ou a composição da educação básica obrigatória, ou a própria composição da educação básica, certo? Da educação escolar. Agora, só para a gente acrescentar, para que o esquema ele fique mais completo, que ele fique mais completo para vocês, eu agora vou colocar as faixas etárias da idade própria, da idade recomendada, ok? Então, eu vou colocar as faixas etárias da idade própria, da idade recomendada, que é também o que o artigo 4º trouxe para mim, tá? Vamos lá. A educação infantil, certo? Ela vai de 0 a 3 anos, ok? A pré-escola vai de 4 a 5 anos, ok? O ensino fundamental, né? Vai começar lá dos 6 e vai até os 14 anos. E o ensino médio vai dos 15 aos 17 anos, ok? Tá? Se você quiser ainda dividir mais, detalhar mais, você vai colocar o ensino fundamental anos iniciais, anos finais. Ou você pode colocar o ensino fundamental 1 ou ensino fundamental 2. E aí, no 1, você vai colocar lá que é de 6 a 10. E no 2, você vai colocar lá que é de 11 a 14, ok? Você pode ainda fazer isso. Pode colocar, subdividir o fundamental em anos iniciais e anos finais, ou fundamental 1 e fundamental 2. E aí, o 1 vai de 6 a 10 e o 2 vai de 11, certo? Aí a 14 anos. Se você quiser ainda deixar ainda mais detalhado esse esquema, tá? E aqui eu tenho a educação básica obrigatória. Belezinha? Tranquilinho? Vou para cá me afastar para você copiar aí um pouquinho. Copia aí para tomar uma água. Copia aí para tomar uma água. Deixa eu botar mais uma aguinha. Pronto, né? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Então, voltando aqui para o nosso material, eu vou ter no inciso 1 o que eu organizei aí bonitinho para vocês, tá? Bem detalhadamente. E aí vamos para o 2. A oferta da obrigatoriedade também vai se configurar, certo? Ofertando educação infantil às crianças de até 5 anos de idade. É aquilo que eu disse a vocês. A educação infantil, tá? Ela é composta por creche e pré-escola, onde a creche vai de 0 a 3, a pré-escola vai de 4 a 5 anos. Então, até 5 anos de idade, eu tenho aí a educação infantil, ok? Vamos para o ponto 3. Atendimento escolar especializado, gratuito aos educandos com, não é portadores, tá? Não tem mais portadores no nome lá da LDB, não é nomeado como portadores. Então, atendimento educacional especializado, gratuito, a quem? Aos educandos com, lembrem dos 4, deficiência
transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, ok? Então, o Estado vai ter a obrigação, né, de ofertar um atendimento educacional especializado, ok? Estado, tá? Vai ter que ofertar um atendimento educacional especializado, gratuito também, certo? Educação infantil gratuita, né? Educação escolar gratuita, educação básica obrigatória gratuita. Então, atendimento educacional também gratuito. Só para a gente juntar os artigos, vocês vão lá no artigo 58, tá? Para compor aí o inciso 3. Então, o inciso 3 me dá atendimento educacional especializado, gratuito, a quem? Aos educandos com... Quem são os educandos? Os 4. Deficientes, transtorno globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, ok? Só a esses 4. Ó, atendimento voltado, educacional especializado, a esses 4. Lembrando que o transtorno globais do desenvolvimento, a gente tem um exemplo como o autismo, tá? A diferença das altas habilidades para a superdotação é que nas altas habilidades você pode ter alta habilidade em alguma coisa específica, tá? Já a superdotação é o conjunto de altas habilidades. Vamos mais. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio. E aí agora vai confirmar o que a gente disse, que está lá no princípio do ensino, que a obrigatoriedade com a educação, certo? Lá pelo poder público, é ao longo da vida. Enquanto eu respirar, eu tenho obrigação, sim, certo? Eu tenho obrigação não, desculpe. Eu tenho o direito de ter a educação, tá? E o Estado tem a obrigação de ofertar a mim. Não importa a idade, não importa a distorção, não importa, certo, a sua vida, o seu histórico de vida escolar, não importa. Ele tem que estar lá prontamente para me atender, certo, enquanto instituição escolar. Então, acesso público gratuito, certo, a quem? Ao fundamental e médio, para quem? Para todos que não concluíram na idade própria, que a gente já bateu aqui na tecla o que é, tá? A Svetlana, então a educação infantil não está entrando aí? Não, a gente vai ver que a educação infantil não entra aí, porque a educação infantil, tá? Ela não faz lá dentro do plano da educação de jovens e adultos. Então, entra aí o fundamental e médio, para quem não concluiu a idade própria, bem como. A gente vai ver isso lá em educação infantil. Mesmo eu sabendo, certo, que a pré-escola ela é de matrícula obrigatória, o aluno que não estiver matriculado, que não tiver feito a pré-escola, não tem nenhum impedimento dele ir para o primeiro ano do fundamental. É um pouco contraditório. Eu sei que é um pouco contraditório, vou repetir. Ainda que a pré-escola seja uma etapa obrigatória, se o aluno não fizer a pré-escola, ele não vai ser punido por isso. Punido que eu estou dizendo é no sentido, certo, de se prejudicar, né? Por isso, não, ele não vai. Ele não fez, certo? Com 6 anos ele vai estar no primeiro ano do fundamental. É um pouco contraditório, porque é uma etapa obrigatória, mas é assim que a legislação traz, ok? O acesso ao primeiro ano do fundamental é livre. Então, se é livre, fazendo a pré-escola ou não fazendo a pré-escola, ele vai, de qualquer forma, para o primeiro ano, tá? Aí, Svetlana, então, qual é a lógica disso? A lógica é que as escolas, né, a comunidade, fique atenta, certo? As crianças que não estão na pré-escola, em idade pré-escolar, certo? E aí procurem lá, um conselho tutelar, um Ministério Público, procure conversar com o pai, com a mãe antes responsável, dizendo que é uma etapa partir da conscientização, que é uma etapa obrigatória, tá? Então, volta para cá. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria, na idade recomendada. Beleza? Vamos ao inciso 5, que me diz que
vai ter direito aí a você chegar aos mais elevados, né, níveis de ensino. Você ingressa numa faculdade, faz uma graduação, faz uma especialização a lato sensu, uma pós-graduação, faz uma pós-graduação estrito sensu, pesquisa, criação artística, segundo a capacidade de cada um, ok? Então, você tem direito a você conseguir, aí sim, alcançar cada vez mais, certo? Um nível mais elevado de ensino. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Então, a gente sabe, né, que a gente tem aí uma oferta, tem manhã, tarde, mas também tem um ensino noturno regular, que vai atender, né, aqueles educandos que são educandos trabalhadores, que, né, se encaixam, vamos dizer assim, tem um perfil mais de, né, estudar à noite. Então, a gente sabe que o ensino noturno tem que ser adequado às condições do educando. Então, eu não vou prejudicar esse aluno. Por exemplo, eu vou ampliar uma carga horária para que ele saia da escola 11h30. Não. Exemplo disso aí, vou dar outro exemplo, né? Essa adequação. A educação física, certo? A parte prática, ela tem umas exceções para o não cumprimento. Uma delas é fazer parte disso, né? Aí, ensino noturno. E aí vem, certo, o 7, para a gente fechar o bloco, que é a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, né? Com garantias e modalidades adequadas também às suas necessidades e disponibilidades, garantindo aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola, tá? A gente sabe que o público da educação de jovens e adultos é um público, né? A gente sabe aí que a gente tem que ter, certo, uma formatação de organização diferente para esse público. Para quê? Porque a gente não quer que eles abandonem. A gente quer que eles concluam. Então, a gente vai fazer o quê? Vai adequar. Nem com isso a gente pode reduzir. Não há redução, mas a adequação, sim. Galera, vamos fazer um intervalozinho, tá? Vamos lá fazer um intervalozinho. Você tomar uma água, um café, para a gente retornar aqui a alguns incisos, tá? E aí paramos lá no inciso que diz respeito que é a educação de jovens e adultos, né? Lá, né, tem que ser adequada às suas reais necessidades, ou seja, eu não posso querer, né, colocar a mesma formatação, a mesma organização, né, da educação de jovens e adultos para a demais organização da educação regular. Por quê? Porque é um público que já está em distorção idade séria, idade de ano, né? A maioria das vezes um público trabalhador e precisa concluir os seus estudos, né? Mas eu reforcei a vocês dizendo que nem com isso a gente fala em redução. Não é uma redução, é uma reorganização, certo? Que contemple aí as necessidades desse educando. E aí, voltando ao artigo 4º, eu trago o inciso 8 para vocês. O que é que o inciso 8 vai trazer para mim? Né? Lembrando que o caput lá do artigo 4º traz para mim, né, que o Estado tem obrigação com a educação escolar pública. E essa obrigação com a educação escolar pública vai ser materializada dessa forma que a gente está falando aqui, inciso por inciso. Como eu consigo vislumbrar essa obrigação do Estado com a educação escolar pública, tá? Uma desses formatos, uma dessas formas de vislumbrar isso, é garantir esse atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Eu peço sua atenção nos termos básica, básica obrigatória, escolar. Então, o atendimento ao educando aqui, em todas as etapas da educação básica, ele vai acontecer por meio de quê? Por meio de programas suplementares. Por meio de programas suplementares. Quais são esses programas suplementares? Bom, programa de material didático escolar, né? Ali, PNDLD, Programa Nacional do Livro Didático, por exemplo. Transporte, né? Transporte. Então, tanto o município quanto o estado, tá? Tem obrigação aí de dar o transporte. Algumas vezes o estado se alinha com o município, né, se alinha aí com o estado, né? Faz um convênio, né? Ou faz um acordo, né, da obrigatoriedade de passar para o estado, para o município. Então, não pode deixar de disponibilizar
o transporte escolar. Não são todos os educandos que precisam do transporte escolar, mas uma grande parte precisa desse transporte escolar e precisa ser ofertado aí pelo município ou estado, né? A gente também tem aí, né, esse programa suplementar com o programa de alimentação, né? Aí a gente pode chamar aqui que é a merenda escolar, tá? A merenda escolar. E aí, por fim, a gente tem um outro programa suplementar, que é o programa de assistência à saúde. Exemplo, Programa Saúde na Escola, né? O PSE aí é um exemplo disso, tá? Então, aí, os programas suplementares que atendem a todas as etapas da educação básica, educação infantil, fundamental e médio, certo? Então, esse atendimento, por meio de programas suplementares, 4 eixos: material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. E aí estão os exemplos aí escritos para você. PNLD, o transporte como convênio, né? Ou, certo, ou outra forma, alimentação por merenda e assistência à saúde no programa PSE, né? Que normalmente é aquele programa de saúde da escola, que aí a Secretaria de Saúde se alinha com a Secretaria de Educação e vai lá, tá? E aí, certo, faz várias coisas. Às vezes vai estar lá o remédio de verme, vai ensinar o menino a escovar os dentes e assim sucessivamente, tá? O 9 me diz padrões mínimos de qualidade de ensino, ok? Então, tudo que é ofertado, tudo que é organizado vai estar dentro do padrões mínimos de organização, tá? E aí, os padrões mínimos de qualidade de ensino, né? Como eu falei, que aí toda escola vai ter que ofertar, né? Aí os padrões mínimos de qualidade, definidos como variedade e quantidades mínimas por aluno, quanto é que pode gastar por aluno, insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, para eu garantir esse padrão mínimo de qualidade de ensino, certo? Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que estabelecer quanto eu tenho que gastar por aluno para que eu mantenha esse padrão mínimo de qualidade do ensino, certo? No desenvolvimento, claro, do processo de ensino-aprendizagem. Aí a gente já falou. Ó, esse aqui tá repetido, gente, ó. Aqui tá repetido, eu vou dar um cortezinho, tá? Vou dar aqui um cortezinho. E aí a gente vai para vaga na escola pública da educação básica, vaga na escola pública de educação infantil ou de fundamental, certo? Mais próxima à sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Gravem isso. A vaga na escola pública da educação infantil ou do fundamental, certo? Tem que ser ali próxima à sua residência, a próxima residência lá, da criança. A partir de quando? A partir do dia que a criança completar 4 anos. Por quê? Porque a partir, certo, da idade obrigatória a matrícula, ou seja, da etapa obrigatória, que é a pré-escola. Então, aí é assegurado vaga nessa escola pública, por isso que às vezes dá tanta confusão, né, que o pai, o responsável, quer que o filho estude praticamente lá no quintal de casa, né, e aí não quer caminhar mais um pouco, etc. A escola às vezes está cheia, lotada, e ele quer que seja garantido isso aí, tá? A LDB, ela assegura que essa vaga dessa criança seja bem próxima à sua residência, certo? Só que aí ela não estabelece quilometragem, né? Nem metros, nem nada. Ela fala, certo, que é próxima à sua residência. Vamos voltar. Vamos ao artigo 4º, né? É um artigo aí, certo? Na verdade, esse artigo, ele foi bom, que legalizou, que organizou tudo certinho, só que, certo? A gente já fazia isso. A gente já fazia esse atendimento, na verdade, né? Agora não, está normatizado, faz algo que a gente já fazia, né? Porque a gente tinha um aluno que ficou doente. O que é que a gente ia fazer? A gente ia lá, estabelecia, dava as tarefinhas aos alunos, o pai responsável ia buscar, né? Na escola, ou às vezes até a gente mandava por algum vizinho e etc. Só que aí a LDB, de 2018 para cá, certo? Ela organizou isso e normatizou. Como? Ela colocou para a gente o artigo 4º. O que é que ele diz? É assegurado atendimento educacional durante o período de quê?
de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar. Galera, é o seguinte, presta atenção. Esse atendimento é garantido para o aluno que está matriculado na educação básica, certo? Ok. Esse atendimento não é apenas dentro do hospital. Pode ser também em regime domiciliar. Ele já saiu, às vezes até do período hospitalar, está lá na sua casa, só que ele ainda está impossibilitado de frequentar a escola. E aí o que é que acontece? O atendimento educacional, certo? Ele vai valer tanto para quem está dentro do hospital, como quem está na sua casa, mas que não tem condições, por motivos de saúde, de quê? Não tem condições de frequentar naquele momento a escola, ok? E aí, tem um detalhe, ele não diz o tempo, ele não diz o que é o tempo, o que é que ele diz? Por tempo prolongado. Por tempo prolongado. O que quer dizer? Que quer dizer que, vamos lá voltar para a canetinha, quer dizer que o poder público, e aí pode ser município, ó. Uai, peraí. Pode ser município, pode ser o estado, né? Pode ser o DF. O município vai regulamentar. É a história de uma lei que precisa de outra lei. Eu tenho um amparo legal que me diz que a educação básica, o aluno que estiver na educação básica, terá, matriculado na educação básica, vai ter atendimento, seja no hospital, seja na sua casa, se ele estiver ali doente, acometido de alguma doença, tratamento de saúde, certo? Ok. Quanto tempo? Por quanto tempo? Não me diz, diz que é tempo prolongado. Quem vai regulamentar? Ou seja, quem vai me definir, detalhar certinho o que é que ele vai ter que fazer, quanto tempo, quais tipos de doença, o que é segura, precisa de atestado, quanto tempo de atestado. Quem vai trazer o detalhamento da legislação, é quem? O município, o estado ou o DF, certo? Então, quem organiza essa obrigatoriedade é o município, o estado ou o DF. Beleza? Vamos botar mais uma aguinha aqui. Vamos ao artigo 5º. Não é um artigo tão recorrente como o artigo 4º, mas é igualmente importante, tá? Não é tão recorrente, mas é igualmente importante, beleza? Certo? É um artigo aí importante. Por que é importante? É importante, eu vou até dizer a vocês pelo seguinte. Às vezes a gente tem o costume de dizer bem assim, a criança é especial, o atendimento educacional é especializado, a criança é especial, tal. A escola pode negar matrícula a essa criança? Será que o estado, o município, eles podem negar matrícula a essa criança? A resposta vem do artigo 5º, vem pelo artigo 5º. O que é que lá me diz? Me diz o seguinte, ó. O acesso à educação básica obrigatória, é direito público e subjetivo, certo? Educação básica obrigatória é direito público e subjetivo. O que significa direito público e subjetivo? Ó, garantido. É garantido. É seu, vou dizer assim, ó. Certo? Não pode o Estado recorrer por nada relacionado a isso, ok? Então, o acesso à educação básica obrigatória é direito público e subjetivo. O que é direito público e subjetivo? É direito que ninguém tira de você,
tá? O acesso à educação básica obrigatória é direito público e subjetivo, direito que ninguém tira de você, ok? Beleza? Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o MP, acionar o poder público para exigi-lo, tá? Então, por se tratar de um direito líquido e certo, e pode vir esse termo na sua prova, por se tratar de ser um direito líquido e certo, tá? Um direito líquido e certo, por isso que é um direito público subjetivo. É um direito que ninguém tira de você e é um direito inquestionável. É um direito que não se discute. É um direito inquestionável, é um direito que não se discute, é um direito garantido enquanto cidadão. Você tem esse direito como tem outros, tá? Então, o que é que acontece? Se você percebe que esse seu direito está sendo negligenciado, se você percebe que esse direito seu está sendo negligenciado, você pode, enquanto cidadão, acionar o poder público para exigi-lo. Você pode acionar o poder público para exigi-lo. Ou você, enquanto cidadão, ou grupos de cidadãos, ou associação comunitária, ou organização sindical, ou entidade de classe, ou outra legalmente constituída, e ainda o próprio Ministério Público pode peticionar, sim, esse poder público, para exigir esse direito. Por que exigir? Porque é um direito inquestionável, tá? Então, direito à educação básica obrigatória é direito inquestionável. Vocês percebam bem que eu estou falando em educação básica obrigatória. Logo, não estou me referindo à creche. Eu estou me referindo à educação básica obrigatória. Por que eu não estou me referindo à creche? Porque, como eu mesma disse a vocês, a creche é de oferta obrigatória. Não é, né, de matrícula obrigatória. Então, eu não preciso atender a demanda de creche. É claro que se eu conseguir atender enquanto município, eu vou estar bem na fita, tá? Que bom que você está atendendo. Mas, legalmente, eu não posso, por exemplo, requerer que todos os alunos, todos os cidadãos em idade de creche, certo? Sejam aí abraçados pelo município. Infelizmente, por isso que o artigo 5º ele traz para mim a educação básica obrigatória, que vai da pré-escola, onde tem matrícula obrigatória, até o médio, certo? É um direito aí público e subjetivo. Beleza? Ok? Pronto. Vamos lá. Vamos passar. E aí o poder público... Opa, cadê eu? Voltou? Eu, volta, por favor. Não tô ouvindo, não tá indo. Eita. Vamos para cá, vamos conversar aqui. E aí o poder público, certo? Na competência aí, na sua competência federativa, deverá. O que ele quer dizer com isso? O poder público, na esfera de sua competência federativa. Nós sabemos que os entes federados, certo? Ó, os entes federados, eles têm as suas obrigações, as suas incumbências. Então, o município tem obrigação, o Estado vai ter uma obrigação, né? O DF abraça as obrigações do município e do Estado, né? E aí eu tenho a União, ok? E aí eu tenho a União. Então, é o que ele diz? O poder público na esfera de sua competência federativa. O poder público na esfera daquilo que é obrigatório. Poder público na esfera daquilo que é obrigação sua. Exemplo, é obrigação do município ofertar educação infantil, priorizar o fundamental. A gente vai estudar isso. É obrigação do Estado ofertar fundamental, priorizar médio. DF abraça essas incumbências do município e do Estado, né? E é obrigação aí da União, por exemplo, né? Ofertar aí o ensino superior, ok? Pronto. E aí, o parágrafo 1º do artigo 5º me diz: o poder público,
na esfera de sua competência federativa, o que vai fazer? O poder público, na esfera da sua competência federativa, o que vai fazer? 1. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar. Bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica, certo? O que é recensear? Fazer o censo. Fazer o censo, fazer contagem. Fazer censo, fazer contagem. Quantos alunos eu tenho naquele município? Quantos alunos eu tenho na escola tal? Quantos alunos eu tenho no primeiro ano? Quantos alunos eu tenho no segundo ano? Quantos alunos eu tenho no terceiro ano? E assim sucessivamente. Então, é obrigação do poder público fazer esse censo. E não importa se é escola privada, né? Se é escola particular, tá? Tem que fazer censo, tá? É o período para você fazer transferência interna dentro lá mesmo da mesma rede. Como é que eu posso fazer isso? Não especifica, eu posso fazer isso das diversas formas. O Estado normalmente faz, né? Pela televisão, tá lá na TV, redes sociais, tudo bem, mas TV também. Mas eu posso fazer chamada pública de muitas formas, inclusive botando lá a pranchetazinha com a ficha de matrícula debaixo do braço e batendo de porta em porta, falando com a comunidade, eu enquanto lá diretora, falando que as matrículas estão abertas, certo? E que você poderia fazer a matrícula lá no ato ou ir lá se encaminhar para aquela escola, tá? Então eu posso fazer chamada pública de qualquer forma, mas eu tenho que fazer chamada pública. A comunidade, ela precisa conhecer, certo? O período de matrícula, vagas e etc. Tem que ser aberta, a coisa tem que ser transparente. Por isso é que eu faço a chamada pública, certo? O poder público também vai zelar junto aos pais ou responsáveis. O poder público também vai zelar junto aos pais ou responsáveis pela quê? Pela frequência à escola, tá? A escola realiza a frequência, mas ela tem que partilhar, né? Ela tem que mostrar ao pai ou responsável que ela está acompanhando, certo? Lá a frequência do filho deles. Então, zela, toma conta junto aí, certo? Com os pais da frequência escolar. Mas, em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o quê? O acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais ou legais. Deixa eu explicar isso aqui a vocês. A gente vai estudar ainda que os entes federados, eles têm obrigação, têm as incumbências, não é? Ente federado tem obrigação, tem incumbência, tudo certinho, ok? Certo. O que é que acontece? Essas incumbências são incumbências constitucionais, né? A Constituição me diz, município oferte a educação infantil e priorize o fundamental. Não me diz isso? Ok. Então, o dever constitucional do município é ofertar a educação infantil e priorizar o fundamental. E aí, certo? Vai ter um município lá ou outro que oferte o ensino médio. Vai ter um município lá ou outro que vai ofertar o ensino médio. E agora? E agora? O que é que eu devo priorizar? Aquilo que é meu dever constitucional. O ensino médio está como dever constitucional do município? Não. O ensino médio não está como dever constitucional do município. Então, o município vai ter que priorizar aquilo que é a sua obrigação, tá? No caso, aí o exemplo que eu dei, educação infantil e pré-escola, tá? Depois, outros níveis e outras etapas, mas primeiro aquilo que é o seu dever constitucional, certo? Outra coisa que o parágrafo fala
sobre também, no primeiro lugar, assegurar o acesso ao ensino obrigatório. Volta ao município. Município oferta a creche, a educação infantil. Município oferta a educação infantil. No município não oferta? Dentro da educação infantil, eu vou ter o quê? Eu vou ter a creche, que não é obrigatória a matrícula, e a pré-escola. Chegou um dinheiro lá para o município, que ele tem que ofertar, que ele tem que investir na educação infantil. O que é que primeiro ele deve observar? Se a pré-escola está lá, né, no nível de qualidade e atendendo a todo mundo. Depois, ele vai só para a creche. Por quê? Porque primeiro, certo, lá o que é de educação básica obrigatória. Então, a pré-escola vai ser obrigatória, então, eu posso, né, lá, qualificar a educação infantil, né, fazer várias coisas, a creche, mas primeiro eu tenho que observar a pré-escola. Dou atenção maior para a escola, por quê? Porque é etapa obrigatória. Depois, eu dou a creche, tá? Então, é esse exemplo que ele está trazendo aí para a gente. E aí vem qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo, lá tem legitimidade para peticionar no poder público, na hipótese do parágrafo 208 da Constituição, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial. O que quer dizer? Qualquer pessoa, certo, lá, que a gente falou, né, a gente falou lá das hipóteses, pode peticionar essa ação, que é de rito sumário, certo, que quer rito sumário, né, que não vai ser rápido, não vai ser demorado, não vai ser moroso, né, vai peticionar a ação judicial correspondente. Opa! Parágrafo 4º, comprovada a negligência dessa autoridade, né, que pode ser o Estado, o município, o DF, né, comprovada a negligência do não cumprimento da obrigatoriedade, o que é que vai acontecer? Vai ser imputada a ela crime de responsabilidade. Então, o Estado, o município, o DF, se comprovado que ele negligenciou a educação básica obrigatória, o ensino obrigatório, ele vai responder por um tipo de crime, né, que é típico a ele. Qual é? Crime de responsabilidade, ok? Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso, independentemente da escolarização anterior. Ele vai ofertar a educação regular, como a gente conhece, só que a gente sabe que o formato do ensino regular não alcança todos. Por isso, para que ele cumpra essa exigência do ensino obrigatório, ele tem que também ofertar formas alternativas, um ensino noturno, uma educação de jovens e adultos, ok? Uma adequação às necessidades do aluno. Então, ele tem que contemplar as peculiaridades para que ninguém fique fora lá do ensino obrigatório. Beleza? Vamos fazer um intervalinho, vai beber uma aguinha para a gente voltar já aí para o artigo 6º. Beijão. Certo? Eu não vou debater. Ele já é certo só por eu ser um cidadão. Então, a gente estudou o artigo 5º, os parágrafos do artigo 5º, falamos da obrigatoriedade de fazer o censo, não foi isso? Falamos ali, né, que a gente tem essa obrigação de fazer o censo, falando que se comprovada a negligência lá do poder público e não ofertar a educação básica obrigatória, aí ele vai ser imputado lá o crime de responsabilidade, né? Falamos aí da obrigação aí de criar formas alternativas do acesso à educação básica obrigatória, né? Ou seja, eu não posso ofertar uma única forma de educação básica. Eu tenho que ofertar em vários formatos. Para quê? Para atender a todos, tá? Então, eu vou lá apresentar o formato do regular, eu tenho no noturno, eu tenho na educação de jovens e adultos e assim sucessivamente, beleza? E aí a gente vai dar continuidade hoje, tá? Aí
com o artigo 6º. Deixa eu tomar o cafezinho que o Vitor trouxe para a gente despertar. Você aproveite e não durma não, vai tomar seu café para não piscar e ficar aqui ligadinho nos artigos, tá? Ó, botaram açúcar no café, mas é assim mesmo. Eu gosto de café sem açúcar, né? O pretinho original sem açúcar. Botaram com açúcar, mas é assim mesmo. E aí, artigo 6º traz pra gente, certo? O quê? É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Relembro a vocês que também é garantido pela LDB, certo? Também é garantido pela LDB vaga na escola pública mais próxima à residência, vaga na escola pública mais próxima à residência do aluno a partir do dia que ele completar quantos anos? 4 anos, certo? Justamente aqui, ó, quando é dever do pai responsável. Então, veja que está tudo alinhado. Eu tenho que garantir a vaga na escola pública, certo? Dessa criança, e aí ela vai ser também garantida próxima à sua residência, a partir dos 4 anos de idade. Beleza? Então, se ligue nisso, tá? É a partir dos 4 anos, só para a gente aqui confirmar que é na pré-escola. Passou? Partiu? 7. Eu posso ter, claro que sim, uma escola uma escola privada? Eu posso ter uma escola privada? Sim, eu posso ter uma escola privada. Só que para eu ter uma escola privada, eu preciso observar algumas coisas antes, tá? Preciso cumprir algumas coisas antes. O ensino é livre à iniciativa privada. Então, as escolas privadas, elas existem. Claro, as instituições de ensino superior existem. Só que para eu abrir uma escola privada, não basta eu ter dinheiro. Não basta eu ter dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro, eu vou abrir uma escola. Né? Não, não é assim. Certo? Eu preciso cumprir uns requisitos para abrir uma escola privada. Quais são esses requisitos? Eu preciso cumprir uns requisitos, certo? Para abrir uma escola privada. Quais são esses requisitos? Vamos lá. O primeiro requisito me diz que para eu abrir uma escola privada no café, mas é assim mesmo. Eu gosto de café sem açúcar, né? O pretinho original sem açúcar. Botaram com açúcar, mas assim mesmo. E aí, artigo 6º traz pra gente, certo? O quê? É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Relembro a vocês que também é garantido pela LDB, certo? Também é garantido pela LDB vaga na escola pública do pai responsável. Então, veja que está tudo alinhado. Eu tenho que garantir a vaga na escola pública, certo? Dessa criança, e aí ela vai ser também garantida próxima à sua residência, a partir dos 4 anos de idade. Beleza? Então, se ligue nisso, tá? É a partir dos 4 anos, só para a gente aqui confirmar que é na pré-escola. Passou? Partiu? 7. Eu posso ter, claro que sim, uma escola uma escola privada? Eu posso ter uma escola privada? Sim, eu posso ter uma escola privada. Só que para eu ter uma escola privada, eu preciso observar algumas coisas antes, tá? Preciso cumprir algumas coisas antes. O ensino é livre à iniciativa privada. Então, as escolas privadas, elas existem. Claro,
As instituições de ensino superior existem. Só que para eu abrir uma escola privada, não basta eu ter dinheiro. Não basta eu ter dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro, eu vou abrir uma escola. Né? Não, não é assim. Certo? Eu preciso cumprir uns requisitos para abrir uma escola privada. Quais são esses requisitos? Eu preciso cumprir uns requisitos, certo? Para abrir uma escola privada. Quais são esses requisitos? Vamos lá. O primeiro requisito me diz que para eu abrir uma escola privada, eu tenho que cumprir. Aí vem a obrigação. Eu tenho a obrigação de cumprir as normas gerais da educação nacional. Eu tenho que cumprir as normas gerais da educação nacional. Cumprir aquilo que é obrigação para todos. Svetlana, me dê exemplo. Vou colocar aqui para você. Base Nacional Comum Curricular, diretrizes curriculares nacionais. Tanto a Base Nacional Comum Curricular quanto as diretrizes curriculares nacionais, elas são obrigatórias. Não importa se é escola pública, se é escola privada. É obrigatória, ok? Beleza, tá. Então, isso eu posso dar um exemplo como normas gerais da educação nacional. Eu tenho que cumprir aquilo que é obrigação para todos. Exemplo, BNCC e diretrizes curriculares nacionais. Basta? Não. Para além disso, do cumprimento das normas gerais, que podem se configurar, exemplo, como BNCC e diretrizes curriculares nacionais, tá? Para além disso, eu tenho que cumprir o quê? As normas do respectivo sistema de ensino, ok? Então, vamos lá. Se eu tenho uma escola, se eu quero abrir uma escola, vamos assim. Se eu quero abrir uma escola de ensino médio, tá? O que é que eu devo fazer? Vou cumprir as normas gerais e vou cumprir as normas de quem? Do estado, do município. Vou cumprir as normas do sistema de ensino estadual. Por quê? Porque ensino médio é uma etapa de incumbência, de obrigação de quem? Do Estado. Se é uma etapa de incumbência de obrigação do Estado e eu quero ofertar uma escola, certo? Quero ofertar o ensino médio na minha escola, eu tenho que obedecer tanto às normas gerais nacionais, quanto às normas do sistema de ensino que eu vou ficar conectado. Por quê? Por quê? Porque mesmo que eu tenha dinheiro para abrir essa escola, ela vai estar ligada a um sistema. A escola não vai ser uma instituição avulsa, cumprir aquilo que o sistema federal manda eu cumprir, tá? Então, cumprimento das normas gerais da educação nacional, o que vai valer para todos, bem como o cumprimento do respectivo sistema de ensino. Sempre a depender qual etapa ou nível eu estou querendo ofertar. Aí eu vou fazer o quê? O pedido, tá? Svetlana, me dê mais assim, um critério para abrir uma escola. Outro critério vai estar aqui. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Bom, eu já sei que eu vou cumprir as normas gerais, vou cumprir as normas do respectivo sistema de ensino, tá? Exemplo aqui, só para a gente fechar. Exemplo disso aqui, quer ver? Aqui eu posso botar PPP, que tem que ser obrigatório, né? Aí aqui eu vou botar do sistema de ensino.
um conselho de classe, ok? Um conselho lá de classe, certo? Um conselho de classe pode ser aí uma normativa obrigatória. Aí eu preciso, vou cumprir isso bonitinho, aí eu preciso da autorização de funcionamento e avaliação de qualidade do poder público. O que significa? Ainda que eu tenha dinheiro, ainda que eu coloque lá no meu projetinho todo bonitinho, certinho, com base nas normas gerais nacionais, com base nas normas do sistema de ensino que eu vou ficar vinculado, do sistema de ensino que eu vou ficar conectado, eu preciso pedir a autorização. Por quê? Porque, como eu falei a vocês, a escola privada, ela faz parte de um sistema. A escola privada faz parte de um sistema. Então, eu peço a autorização de funcionamento. Pronto, essa autorização de funcionamento, eu vou pedir a quem? Vamos lá. Ou eu peço ao Conselho Estadual, ou eu peço lá ao Conselho Municipal de Educação, né? Ou eu vou pedir lá, né, ao MEC, lá no Conselho Nacional. Certo? Vai depender qual etapa ou nível que eu queira ofertar, tá? Se volta aquele exemplo para a gente entender, para ficar claro. Se eu quero ofertar o ensino médio, eu vou pedir autorização ao Conselho Estadual de Educação, colegiado maior educacional dentro do meu estado. Então, eu vou pedir ao Conselho Estadual de Educação, tá? O Conselho Estadual de Educação vai me dar essa autorização ou não. Vai pedir a você, ó, olha lá, você quer abrir a escola? Tá aqui, ó, a lista, certo? De critérios, do que você tem que ter antes de você funcionar. Você vai ter que ter um projeto político-pedagógico, você vai ter que ter um regimento, tá? Você tem que observar que cada estado hoje tem o seu currículo, e esse currículo vale para todos. Então, a sua matriz curricular tem que ser com base no currículo, né? Você tem que ir lá cumprir agora o novo ensino médio. Então, o colegiado vai te dar uma relação de coisas que você tem que ter para abrir essa escola, tá? Para abrir essa escola. Então, você pede ao conselho, o conselho lá, por meio das suas resoluções, por meio das suas resoluções normativas, né, traz para mim o que é que eu devo ter para abrir uma escola, exemplo, de ensino médio, eu vou cumprir tudo aquilo, faço o pacotezinho bonitinho lá, certo? E dou entrada no Conselho Estadual, para que o Conselho Estadual faça o quê? Avalie lá o meu processo para abertura de escola. Então, a autorização de funcionamento. Peguei minha autorização de funcionamento, pronto? Não. Pronto, não. Uma vez que você pegue essa autorização de funcionamento, né? Credenciamento, né? Autorização de oferta de curso lá na instituição de ensino superior. O que é credenciamento? A existência legal da instituição. Credenciamento é a existência legal da instituição. Uma vez que você pegou olha lá, presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção no que eu estou dizendo, ok? Nenhum ato desse vai ser ad eterno. O que eu quero dizer? Uma vez que você pegue a autorização de funcionamento, não quer dizer que isso vai valer para sempre. Uma vez que você pegue a autorização de funcionamento, não quer dizer que isso vai valer para sempre. Não, não. Ok? Essa autorização de funcionamento, você pegou para aquele momento, certo? E de tempos em tempos, e aí vai a depender do conselho estadual ou municipal, vai definir o tempo. E aí de tempos em tempos, o que é que vai acontecer? Eu vou lá
avaliar se está tudo bem, se aquilo lá que você colocou que ia cumprir e que eu dei autorização para você funcionar, foi a credibilidade que eu dei a você, aquela credibilidade que eu dei a você, certo? Se ligue, certo? Se realmente, de fato, você está fazendo jus a essa credibilidade, aquela credibilidade lá de autorização, que não vale para a vida toda, nem é para valer, o que é que vai acontecer? Eu quero saber lá se você está fazendo jus. Como é que eu vou fazer isso? Avaliando, certo? A qualidade pelo poder público. E eu digo mais, essa avaliação, eu não vou bater, ó, na porta da sua casa, lá da sua escola, e vou dizer assim, ei, fulano, eu posso entrar? Não. Não vou fazer isso. Eu posso avaliar a qualquer momento. Inclusive, a própria inspeção escolar, ela tem o poder de fazer isso. A própria inspeção escolar, ela pode, né? Ela pode visitar qualquer escola, seja pública ou seja privada, a qualquer momento. A qualquer momento ela pode, sem pedir certa autorização para entrar na sua casa. Por quê? Porque, mesmo sendo a escola privada, a escola está conectada ao meu sistema. Ela não é avulsa. Certo? Ela não é avulsa, ela está inserida dentro do meu sistema. Apesar de ser privada, mas está inserida dentro do meu sistema. E eu posso, a qualquer momento, avaliá-la. Tá? Vou lá. Você não botou isso no projeto político-pedagógico? O seu PPP não tem isso, aquilo? Não tem? O seu PPP? Pronto. Deixa eu ver se esse PPP realmente, de fato, está funcionando. Ok. Deixa eu ver se o seu regimento, realmente, do que você colocou, está funcionando. Deixa eu ver essa matriz curricular, para ver se realmente está funcionando. E aí a inspeção chega e pede qualquer documento escolar. Por quê? Porque qualquer ato autorizativo não vale para sempre. Qualquer ato autorizativo é autorização, credenciamento, recredenciamento, não vale para sempre. Tem um prazo e pode ser avaliado frequentemente. Beleza? E aí a gente vai, certo, aqui para o último ponto, o último critério aí, o último critério da oferta, né, pela iniciativa privada, ou seja, das escolas privadas, o que precisa. Capacidade de autofinanciamento. Você quer abrir, meu filho? Quer? Então, mantenha a escola. Custeie a escola. Você quer abrir? Custeie essa escola. Mantenha essa escola, ok? Claro que existem casos, né, que são ressalvados na Constituição Federal e na própria LDB. Por exemplo, se eu tenho uma instituição, que oferte exclusivamente, a educação especial e que não seja, né, que não tenha fins lucrativos, melhor dizendo, o poder público pode ajudar tecnicamente ou financeiramente essa escola. Vou repetir. Quando ele diz capacidade de autofinanciamento, você tem que manter a escola. Mas existem casos onde o poder público pode chegar junto, mesmo sendo uma instituição privada? Pode. Há casos que o poder público pode chegar junto, mesmo sendo uma instituição privada? Pode. Qual é o primeiro critério? Não ter fins lucrativos. Não ter fins lucrativos. Isvetilana, uma instituição privada sem fins lucrativos? Sim. Eu tenho escolas filantrópicas que vivem de doação. Eu tenho escolas confessionárias, né, que seguem aí, né, uma diretriz religiosa. Eu tenho escola comunitária que pode surgir, por exemplo, de uma associação, do sindicato, né? Tem a mensalidade, né? Você paga a mensalidade, só que essa mensalidade ela é para custear,
custear os gastos da instituição, pagar professor, pagar energia, pagar profissional de educação, certo? E o que sobra, ela não bota no bolso, ela investe novamente em educação, não coloca no bolso, tá? Ou seja, eu posso ajudar essa instituição. Então, não ter fins lucrativos, certo? Já é uma condição, não ter fins lucrativos já é uma condição para o poder público, já é uma condição para o poder público fazer o quê? Certo? Ajudar tecnicamente ou financeiramente, certo? A essa instituição. Exemplo de ajuda técnica. Exemplo de ajuda técnica. Eu pegar, por exemplo, um professor da minha rede pública, e colocar lá para trabalhar, certo? Nessa instituição privada sem fins lucrativos. Pode acontecer isso? Pode. Aqui, né, eu acho que quem já foi meu aluno, vou dar o mesmo exemplo, que é para vocês entenderem. Aqui eu tenho uma escola, né, que é uma escola bem conhecida, que é uma escola privada, que é uma escola filantrópica, tá? Privada filantrópica, e que eu tenho professores da rede estadual que são lotados nessa escola. O que é isso? Ajuda técnica. Então, essa capacidade de autofinanciamento tem que ter, certo? Mas se você for uma instituição que não tenha fins lucrativos, você pode pleitear, certo? Essa ajuda ao poder público. Qual é o critério? Não ter fins lucrativos. Aí você vai pleitear isso bonitinho lá ao poder público. Aí o poder público, né, vai avaliar o que é que ele pode fazer. Dificilmente, é claro, é muito raro, você vai conseguir aí, né, uma ajuda financeira, mas técnica muitas vezes se consegue. Então aí tá os 3 critérios, né, que estão aí expostos para vocês sobre a abertura de uma instituição privada, certo? Cumpriu normas gerais e é do respectivo sistema de ensino, pediu autorização de funcionamento e sabe, certo, que está submetido a ser avaliado pelo poder público a qualquer momento, inclusive sem aviso prévio, certo? Inclusive sem aviso prévio, você pode ser avaliado a qualquer momento. Você tem que se manter, né? Principalmente se você for uma instituição que tem fins lucrativos, né? Aí você vai ter que se manter, você custeia seus gastos, certo? Mas se você for uma instituição privada, filantrópica, comunitária, confessionária, que não tenha fins lucrativos, você pode pleitear, sim, uma ajuda aí do poder público, tecnicamente ou financeiramente, tá? E se tratando de educação especial, então também eu tenho uma instituição, exemplo, que oferta exclusivamente educação especial, não tem fins lucrativos, também pode entrar aí, certo, pleiteando aí do poder público essa ajuda técnica e financeira. Belezinha? Galerinha, eu vou ficando por aqui, eu quero que vocês revisem tudo que a gente estudou até agora, né? Nós vamos adentrar, né, na próxima aula, né, no artigo 7º-A, já vou trazer aqui para vocês, ó, bem importante esse artigo também. Não é muito cobrado, mas ele é novo. Então, se é novo, a gente precisa dar um reforço aí para vocês. E logo após o artigo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estudar uma coisa que realmente cai, que são incumbências, tá? Incumbências do Estado, do município, né, do DF e a organização dos sistemas, tá? E aí, gente, dando continuidade à nossa Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, né, saímos agora do artigo 7º, né, o artigo aí que traz para a gente, né, que mesmo sendo instituição privada, você tendo aí a capacidade de autofinanciamento, você mesmo manter a sua instituição, né, você precisa de autorização, de um credenciamento, porque todas as escolas devem estar vinculadas a um sistema de ensino, né, vai depender aí se você vai ofertar educação do ensino fundamental, ou ensino médio, ou educação infantil, mas você vai estar vinculado, né, sempre a um sistema, né, eles não são avulsos, os sistemas eles estão conectados, interligados, eles se conversam, eles se comunicam, a gente já sabe disso, e as escolas elas estão dentro, vinculadas a um sistema, a gente já viu isso, a gente ingressa agora no artigo 7º-A, tá? O artigo 7º-A que é considerado um artigo aí recente, posto que ele foi inserido em 2019,
No entanto, nós já fazíamos muito do que o artigo 7º-A vai trazer para a gente, dessas orientações, dessas definições, aí a gente já realizava. Não tinha aí na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, mas nós utilizávamos a Constituição Federal para assegurar o direito que está posto aqui no artigo 7º-A, né? E o que o artigo 7º-A traz para a gente, né? Ele vai organizar o que já acontecia, né? Vai organizar a redação e vai também dar a você aí, certo, orientação para como você vai proceder quando você estiver aí, né, diante dessa situação, você escola. O que é que vai dizer? Ao aluno regularmente matriculado em instituição pública ou privada, e aqui eu peço para vocês circularem o público e privada, por quê? Porque aí ele está englobando, certo? Não apenas as escolas oficiais públicas, mas qualquer ensino público ou privado, o aluno vai ter direito de quê? Então, se tiver matriculado na escola pública ou privada, o que é assegurado? Assegurado é que ele tem direito da escola pública ou privada. É assegurado que ele tem o exercício de liberdade de consciência e de crença, tá? O direito mediante prévio e motivado requerimento, o quê? Agora, veja, prévio e motivado requerimento. Não é verbal, é documental, tá? É documental. É assegurado o quê? Diante de liberdade de consciência e de crença. Ausentar-se de prova de aula marcada para o dia em que, olha lá, segundo os seus preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Ou seja, ele vai solicitar lá, né, que ele não poderá realizar aquela atividade em virtude da sua crença, como, por exemplo, adventista de 7º dia, né? A gente sabe lá, né? O adventista de 7º dia vai prestar concurso público, ele fica lá resguardado em uma sala, né? Até que, certo, a depender sempre, aí, como diz, do 7º dia, pôr do sol, essas coisas mais, até que ele passe esse horário, né, aí, de acordo com a sua crença, e ele consiga realizar sua prova, né? Ele não pode ficar prejudicado em virtude de sua crença ou religião, beleza? Devendo assegurar-lhes a critério de instituição. E, ó, interessante aqui, ó, sem custos. Por que ele fala sem custos, Svetlana? Por quê? Porque ele está se referindo à escola pública e escola privada. Ele está se referindo à escola pública e à escola privada. Então, a escola privada, né, que normalmente cobra uma segunda chamada, né? Cobra aí alguma outra coisa, alguma outra taxa para que, né, de um aluno que faltou em alguma coisa, para rever ou reagendar a atividade, às vezes cobra-se alguma coisa. Nesse caso, nessa situação, se for em virtude, certo, de algo que ele não pôde realizar em virtude da sua crença ou religião, e ele manifestou lá o motivado requerimento, motivou lá o requerimento, pediu, né, para não se ausentar nessa prova de qualquer outra atividade, ele não vai ser cobrado, tá? Você não pode cobrar custo nenhum para uma segunda chamada de uma prova, por exemplo. E aí, devendo-lhes atribuir a critério da instituição e sem custo, o que é que a instituição deve fazer? Prestação alternativa. O que significa prestação alternativa? Ele faltou a prova, ele faltou alguma atividade, certo? Em virtude da sua crença, tá lá, manifestado o requerimento, né? Tudo certinho, bonitinho. O que você vai fazer? Você vai dar uma prestação a ele alternativa, ou seja, você vai dar uma segunda opção, alguma outra atividade, que você considere essa segunda atividade, certo? Equivalente, equiparada à primeira atividade. No caso, que a gente está citando aqui, uma prova. Não prejudique ele, certo? Então, aí, você não cobra por isso e você vai dar uma segunda alternativa, prestação alternativa, tá? E aí ele fala nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Opa! O quê? Prova ou reposição de aula, as prestações conforme o caso a ser realizada em data alternativa, aquela data que não prejudique, né, ele em virtude da sua crença, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, ele faltou a prova ou aula, certo? Você vai lá, dá a ele uma alternativa para que ele reponha essa atividade, né?
certo? Aí você agenda com ele no turno do horário dele de aula ou, certo? Se ele não puder, você vai consultar a anuência dele, ou seja, lá, ele vai também lá dizer se ele pode ou não ser em outro turno que não seja o da aula dele, ou o turno que ele esteja matriculado, certo? Estando tudo ok, você faz lá. Trabalho escrito, também outra modalidade de atividade, com tema, objetivo e data de entrega, né? Então, já é que ele não pode comparecer a essa atividade, você aí faz uma prestação de um trabalho escrito e agenda com ele a data alternativa para ele entregar. Aí a prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Deve configurar, gente, né? Não é aquela coisa solta, certo? Ele faltou e eu vou realizar uma atividade, uma prestação alternativa dentro daquilo que o professor se planejou. Não é de qualquer forma, só para cumprir tabela, não. Vai estar lá de acordo com os assuntos que foram dados. Essa prestação alternativa, certo? O cumprimento das prestações da alternativa de que trata este artigo substituirá, esse é importante, porque a prova pode perguntar a você se a prestação alternativa dele, ele vai ficar prejudicado em alguma coisa. Por exemplo, se a atividade valeu 5, você passa uma alternativa de 4, 3. Não, tem que estar dentro dos mesmos, do que corresponde à atividade inicial, seja em valores, seja em conteúdos, certo? Então, substitui a obrigação original. Ele não precisou fazer, só que ele vai cumprir uma prestação alternativa, certo? Inclusive para a frequência, ou seja, não coloca falta, né? As instituições de ensino implementarão progressivamente, porque não é de uma hora para outra, né, o cumprimento disso aí, no prazo de 2 anos. No caso, foi 2019 e 2 anos de 2021, né? As providências e adaptações necessárias à adequação do seu funcionamento. O disposto deste artigo não se aplica, e esse é importante, ao ensino militar. O que ele trouxe aqui, essa redação, não vai se aplicar, certo? À escola, ao ensino militar, tendo em vista, lá que ele vai dizer que é no artigo 83 da lei, que o ensino militar tem as suas normativas, as suas legislações próprias, tá? As suas legislações, onde é que tá aqui? Próprias. Certo? Belezinha? Pronto. É isso aí, e a gente vai dar continuidade agora com o artigo 8º, tá? Beijão!